Olá, crianças, boa noite, tudo bom com vocês? Vocês estão se cuidando, lavando a mãozinha, saindo de máscara, evitando sair de casa? Muito bem. Eu sou a tia Paulinha, Ana Paula Marchiori, trabalhadora da Casa do Caminho. E hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, que acontece muito com a gente, mas a gente não sabe às vezes nem o que é. É a decepção. Olha lá. Decepção é um sentimento de tristeza misturado com chateação, com aborrecimento. Ela vem quando alguma coisa não acontece da maneira que a gente quer. Olha só, esse bichinho ia brincar com o brinquedinho dele, só que quebrou. E aí ele ficou decepcionado porque ele não podia mais brincar com o brinquedo, estava quebrado. A gente pode se decepcionar com as situações da vida, a gente pode se decepcionar com as pessoas, a gente pode se decepcionar até com a gente mesmo. Querem ver? Olha só. Esse amiguinho aqui esqueceu o lanche dele. Aí esse outro aqui ficou com pena e resolveu dividir o lanche com os dois. Olha lá. E os dois comeram e aproveitaram o lanchinho. Agora, já pensou se esse amiguinho que dividiu o lanche um dia esquece o lanche e aí vai pedir um pedaço do lanche daquele outro amigo e o amigo diz, não vou dividir, não quero dividir, minha mãe botou um lanche muito gostoso para mim, eu tô com muita fome, não quero dividir. O amiguinho que dividiu o lanche, ele vai ficar decepcionado, né? Porque ele esperava que o outro com quem ele dividiu o lanche dividisse também o lanche com ele, retribuísse, né? Só que às vezes o outro ainda não aprendeu aquela lição. Então o que eu faço? Também nunca mais eu vou dividir meu lanche com ninguém. Ou então também eu nunca mais eu vou dar lanche para ele, nem vou emprestar meus brinquedos para ele. Isso não adianta. Porque se a gente fizer isso, a gente não vai estar ensinando o outro com as nossas atitudes. A gente vai estar perdendo a oportunidade de ensinar ele como é que a gente pode ser legal. E vai estar deixando de fazer as coisas que a gente acha certo. Porque se a gente acha certo dividir, a gente não tem que mudar a nossa atitude e a nossa maneira de ser por causa das besteiras que o outro faz. Isso é uma coisa. Outra coisa é, às vezes, a gente se decepciona com as situações. Vamos pensar. Eu planejo, no final de semana, brincar de futebol com os meus amigos. Ou jogar videogame online com os meus amigos. E aí, chega no dia, estou esperando, ansioso. Quando chega no domingo, no horário que está quase na hora marcada, começa uma tempestade horrível e acaba a luz. E aí não dá para jogar futebol, nem dá para jogar videogame, porque não tem luz. Aí eu fico decepcionado com uma situação que aconteceu. E o que eu posso fazer com isso? Não tem como resolver, né? Eu vou ter que lidar com isso, vou ter que procurar outra coisa legal para fazer. Não adianta ficar zangado, não adianta fazer malcriação para a mamãe e para o papai, só vai piorar. Não adianta fazer essas coisas, a gente precisa tentar arrumar outra coisa legal para fazer naquele momento, tá? Uma outra situação também é a gente ficar decepcionado com nós mesmos. Esse menino aqui, ó, ele estava aprendendo a ler e a escrever. Só que ele começou na escola a ter dificuldade. E aí, ele escrevia as coisas todas erradas. Ele não conseguia escrever certo. Olha lá. Tá vendo como é que ele escrevia tudo errado? Ele não conseguia. E aí ele foi ficando decepcionado com ele. Ele foi ficando muito chateado. E ele pensava que ele não ia conseguir, que ele não era legal, que ele não era inteligente, que ele era um menino burro, que ele era diferente dos outros, que ele era pior do que os outros. E ele foi ficando tão nervoso, olha lá.
E ele foi ficando decepcionado com ele, achando que ele não era bom o bastante, que ele era melhor ele nem ir mais para a escola. E para piorar a situação dele, sabe o que aconteceu? Os amiguinhos da escola, olha só, em vez de serem amigos dele, começaram a debochar dele, olha lá. E aí ele começou a ficar também decepcionado com os amigos da escola. E ele ficou muito triste. Ele ficou tão triste que aí um dia ele chegou em casa e começou a gritar, nervoso. E aí o papai e a mamãe não entendiam por que ele estava gritando. Pediram para ele parar de gritar e parar de chorar e falar o que estava acontecendo. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque quando ele conseguiu falar o que ele estava sentindo, o papai e a mamãe entenderam que ele estava nervoso, que ele estava com medo, que ele estava decepcionado. E aí foram procurar ajuda. Foram na escola, conversaram com a professora. A professora encaminhou ele para alguns médicos que podiam ajudar ele no probleminha que ele estava. Ele foi em vários médicos que começaram a ajudar ele. E aí ele começou a aprender com mais facilidade. Ele fez vários tratamentos. E vocês não sabem o que aconteceu. Ele começou a ler, olha lá. Ele começou a ler e ficou muito feliz. Ele começou a ler um monte de livros. E olha só, ele já estava até escrevendo direitinho no quadro da sala de aula. Foi uma alegria para todos. A professora, os amiguinhos pediram desculpa para ele. Todo mundo saiu feliz. Mas olha só o que ele fez. Ele falou o que ele estava sentindo. Isso foi muito importante para as pessoas poderem ajudá-lo. Agora eu vou contar para vocês uma historinha que Jesus contou para a gente quando ele esteve aqui na Terra. Essa história ela vai falar do nosso comportamento, das nossas atitudes, vai falar da importância da riqueza, de como é que a gente deve usar o dinheiro, vai falar da caridade, vai falar da nossa vivência no mundo espiritual, como é que a gente vai ficar lá no mundo espiritual de acordo com como a gente viveu aqui. Vai trazer muitos ensinamentos importantes. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Essa é a história de um homem rico e do Lázaro, um mendigo. Existia um homem rico que era muito rico, muito rico. E existia o Lázaro que morava na frente da casa do homem rico. Só que o homem rico, ele tinha muita comida na mesa. Vocês estão vendo aqui, ó, o espírito do homem rico e o espírito do Lázaro. O homem rico tinha muita comida na mesa, muitas joias, muitas coisas, mas ele não dava nada para o mendigo que morava na porta, nem um prato de comida. E o Lázaro, tadinho, ele era tão pobrezinho e ele vivia cheio de feridas no corpo, que ele tinha um cachorrinho que ia lá e lambia as feridas dele para ajudar ele, porque o cachorrinho tinha pena dele. E o Lázaro, ele só conseguia comer quando caía alguma comida da mesa da casa do homem rico. Aí ele ia lá, se esticava, pegava e comia aquele pedacinho de pão que caía. E o Lázaro viveu assim. Mas ele não se revoltava, ele não gritava, ele não brigava. Mas um dia, o Lázaro desencarnou. Ele morreu. E aí ele foi para o mundo espiritual. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele foi parar num lugar muito bonito. Ele foi recebido por muitos espíritos bondosos. Olha lá, ele lá. Ele foi para um lugar muito bom. E ele foi ficar perto de um moço chamado Abraão, que também era muito bom, que ajudou muito as pessoas aqui na Terra. E ele mereceu ir para lá, porque lembram que ele era um espírito, apesar dele ser pobre, lembra que o espírito dele já era um espírito bom, evoluído, olha lá, já estava melhorando, aceitando a situação dele. Enquanto que olha a situação aqui, ó, do espírito do rico.
ainda está numa vibração difícil, né? Aí ele está lá, muito bem, perto de Abraão. E acontece uma coisa, o moço rico desencarna também, ele morre. Só que diferente do Lázaro, que vai para um lugar muito bom, muito bonito, o moço rico vai para um lugar muito bom. Eu não vou nem mostrar para vocês, porque é um lugar muito feio. Muito bem, não vou mostrar para vocês. Ele vai para um lugar muito, muito, muito ruim. E ele fica muito triste de estar nesse lugar, porque ele fica muito decepcionado. Ele fala assim, mas como? Eu sou rico, eu tinha que ir para um lugar muito bom. Quando ele vê Lázaro, ele olha de longe assim, ele vê Lázaro, o mendigo, num lugar lindo, perto do Abraão. E eu aqui rico, nesse lugar horrível, feio, cheirando mal, como é que pode? Aí ele fica decepcionado com aquilo. Aí ele fala assim, ué? Aí ele fala assim, Abraão, pede para o Lázaro vir aqui me ajudar. Aí Abraão vira para ele e fala assim, infelizmente, não tem como. Você criou essa situação para você. Você não ajudou ninguém. Você usou a sua riqueza só para você. Você usufruiu de tudo que você tinha sem fazer o bem para ninguém, sendo egoísta, sendo mal às vezes. Então você criou esse lugar para você. E a gente não consegue chegar até você nesse momento. Aí o homem rico vira e fala assim, então Abraão, pede para o Lázaro ir lá na terra e falar com os meus irmãos e com meus filhos, com a minha família, para eles não serem egoístas que nem eu, para eles fazerem a caridade, para eles não fazerem a mesma besteira que eu fiz. Aí Abraão vira e fala assim, infelizmente também não vai adiantar, porque eles não escutam as pessoas. Eles não escutam ninguém que está perto deles. Tem um monte de gente falando coisas boas para eles, pedindo para eles ajudarem. Mas eles não ouvem ninguém. Eles estão cegos, querendo só gastar dinheiro, só ter dinheiro, só usar para eles. E eles não vão ouvir se um espírito chegar perto deles para falar. Não vai adiantar. Aí ele fica assim triste. Mas a gente sabe, Jesus parou a história por aí, mais ou menos, né? Ele vai falando que é importante a gente usar o dinheiro que a gente tem para fazer o bem para o outro. Que Deus dá a riqueza para a gente ajudar o outro, ajudar o próximo, para a gente fazer a caridade. Não é para a gente guardar, para a gente usar só para a gente. É para a gente poder usar com os outros também, distribuir a riqueza com as pessoas, proporcionar o bem para os outros. Só que a gente sabe que não para por aí. No dia que o homem rico se arrependesse, né? Porque ali ele estava decepcionado, triste, porque não queria estar naquele lugar, mas ele não estava arrependido. Mas na hora que ele se arrependesse das atitudes dele, com sinceridade, pedisse perdão a Deus, pedisse uma nova oportunidade, fizesse uma prece, com certeza, aí sim, ele ia poder, Lázaro ia poder chegar até ele, o Abraão ia poder chegar até ele. E aí iriam ajudá-lo a sair daquela situação que ele mesmo causou com as atitudes dele, iriam levá-lo para o mundo espiritual melhor, para ele se tratar, para ele se preparar para nascer de novo. E adivinhem vocês, como provavelmente ele iria nascer? Eu acho que ele iria nascer, olha, como um mendigo dessa vez. Para quê? Para aprender como é que é estar do outro lado, sofrendo sem ter o que comer. E quem será que vai lá ajudar ele? Olha lá. Será que o Lázaro também não vai reencarnar e vai lá, ó, ajudar ele com todo o amor, com toda a boa vontade? Ensinar lições boas para ele? Ajudar ele a passar por essa situação difícil? Muito provavelmente. Então eu deixo aqui para vocês esse pensamento, tá? A gente pensar que a gente não deve se decepcionar
nem com a gente, nem com os amigos, nem com as situações e muito menos com Deus. A gente deve ver a situação, o que a gente pode fazer para melhorar, para sair daquilo e buscar sempre a ajuda de Deus, se arrependendo das nossas atitudes, que a ajuda sempre chega. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.